Salmo 73, verso 28, é o verso que vamos ler para falarmos um pouco sobre perto de Deus. Mas, claro, vamos fazer abordagens bíblicas, vamos abordar alguns outros textos para falar sobre este assunto. O Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf, ele era o responsável pela música, pela adoração, ele era o líder dos adoradores levitas do povo de Israel, quando eles estavam celebrando ao Senhor em seus ajuntamentos solenes. E nesse Salmo 73, daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho mais de outros versos. Asaf termina nesse verso 28, concluindo: para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Quando a gente lê proclamarei todos os teus feitos e não todos os seus feitos, aí nós já estamos percebendo que Asaf está agora se dirigindo ao próprio Deus, porque ele fala na segunda pessoa, né? E não falando de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então ele diz: para mim bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E ele diz: proclamarei os teus feitos, como se fosse uma oração, uma confissão, uma decisão ao único e verdadeiro Deus. Perto de Deus. Temos na Bíblia apenas algumas questões relacionadas a isso. Sobre o que falaremos? Até falamos um pouquinho já aqui, por causa do canto da... Como é o nome dela mesmo? Ana Elisa? Maria Elisa. Então, sobre o que falaremos? Fomos perdoados e reconciliados com o Pai quando entregamos nossa vida a Jesus. Mas se não tomarmos cuidado, não estaremos perto de Deus no nosso caminhar. Porque somos falhos e há muitas distrações no mundo que podem nos afastar e manter distantes do Senhor. E essas distrações não necessariamente são distrações no sentido de pecado. Às vezes um problema, uma enfermidade, nós fazemos disto algo não para nos aproximar ou nos manter perto de Deus, e sim, pelo contrário, para nos afastar. Mas claro, há distrações que são também atrações, né, da parte do maligno para nos levar para longe de Deus. Então nosso assunto, no geral, vai se referir a isso, para que, olhando para a palavra de Deus, nós tomemos cuidado. Então, perto. Quando nós cremos em Jesus, quando recebemos, Deus veio habitar em nós. O Espírito Santo é Deus. Então, Ele está em nós. O que nós vamos falar sobre perto? No sentido de atuação, no sentido de provisão, no sentido de refúgio, de comunhão, é nesse sentido. Porque às vezes as pessoas podem estar perto de alguém, no entanto, tão distante. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, portanto, perto de todos nós, mas nem por isso nós estamos perto dEle. Exemplos: podemos estar perto de alguém, mas alheios, não em interação com esse alguém. No metrô, no ônibus, dentro de um elevador, isto é muito comum diariamente, do sobe e desce, outras pessoas ali, tão perto e às vezes distantes. Estamos perto destas pessoas, mas na maioria das vezes, ou pelo menos em muitas delas, distantes destas pessoas. Agora, Deus, Ele tem capacidade para se relacionar com todas as pessoas, com todo ser humano, de forma bem íntima. Salmo 139 diz que Ele nos conhece lá no fundo, no profundo do nosso coração. Ele nos formou. Ele sabe o que nós vamos pensar. Ele sabe
das nossas intenções antes delas virem à nossa mente, ao nosso coração. Nosso Deus, Ele é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe todas as coisas, detém o conhecimento de tudo. E tem todo o poder também, Ele é onipotente. Então, nessa questão de perto ou longe, vamos pensar, Deus é transcendente, ou seja, está no seu trono nas alturas, diz a palavra de Deus. Como podemos estar perto de um ser transcendente, um ser que não temos como alcançar? A questão é que Deus se faz imanente, Ele é imanente também. Ele vem até nós. Ele, inclusive, toma a primeira iniciativa para que nós possamos estar perto dEle. Então Deus é imanente. Quantos textos bíblicos falam sobre Deus se inclinar para nos ouvir, para nos atender? O próprio Jesus, o Deus Filho, eterno com o Pai, veio, como todos nós chegamos ao mundo, viveu como nós vivemos e tem inclusive esta identidade humana. Cansou, teve fome, dor, foi amado, mas foi odiado, foi rejeitado. E nos nossos dias ainda, como Jesus é perseguido. Às vezes nós vemos tudo quanto é tipo de religião ser defendida e existe liberdade para tudo. Mas para o cristianismo começa a cortar aqui, cortar ali e lá. Até hoje, Jesus é perseguido. Mas Jesus é a maior prova de que Deus está conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. E Ele veio para revelar Deus plenamente, de forma plena. Então, se nós não conseguimos ir até Deus, Ele vem até nós. Ele toma essa providência e Ele faz e fez e continua fazendo isto o tempo todo. E não estamos falando da onipresença de Deus, do fato dele estar em todos os lugares. Estamos falando dessa relação, desse relacionamento pessoal que podemos ter com Ele. O Salmo 33, nestes versos 13, 14 e 15, diz: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Aqui ainda está falando da transcendência dele. Do céu, Deus olha e vê toda a humanidade. Você é ser humano, Deus te vê. Do seu trono, do seu lugar de governo de todas as coisas, Ele observa todos os habitantes da terra, Ele observa você. Então, olha, Deus vê um grau além. Deus observa, que já é diferente de ver. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então, nós temos um registro bíblico aqui falando que Deus não é e não está ausente. E neste verso, ou neste salmo, nestes versos, nós vemos Deus que vê e que observa a todos. Aqueles que querem estar perto dele e aqueles que querem distância. Aqueles que querem obedecê-lo e aqueles que o rejeitam. Deus observa todos os habitantes da terra. Provérbios 5, 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Homem aqui, o termo no original, significa humanidade, é homem no sentido de humanidade, como Adão. O Senhor vê, olha lá, o vê, o observa, e aqui, indo ainda além, examina. Deus vê você, Deus observa você, Deus vê os seus caminhos e examina todos os seus passos. Significa todos.
aqueles que você quer esconder também. Deus examina todos os passos. De Deus ninguém esconde nada. A palavra de Deus falando sobre o Deus que vê. Em 2 Crônicas, agora nós vamos a um exemplo de relacionamento com Deus. No livro 2 das Crônicas. Entre os muitos relatos, os muitos registros, as muitas histórias dos reis de Israel, nós temos um pouco da história do rei Asa de Judá. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, no verso 2, nós lemos: Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Asa fez o que o seu Deus aprova. O Deus que vê, o Deus que observa, o Deus que examina, estava aprovando a vida de Asa, do rei Asa de Judá. E porque Asa andava nos caminhos do Senhor, ele teve êxito no reino de Judá. O Senhor o ajudou em muitas situações. No verso 9 deste capítulo 14 fala do etíope Zerá, que marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. E o exército de Judá era composto por 300 mil homens. Olha a diferença. 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra, e Judá tinha 300 mil homens. Qual foi a oração de Asa? Verso 11. Então Asa clamou ao Senhor, está aí, né? Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Asa chama Deus para a sua situação. Ele andava nos caminhos do Senhor. Se houve aqui um problema muito sério, de repente para distrair Asa dos caminhos do Senhor, ele que andava com Deus, ele que, para usar o nosso tema aqui, estava perto de Deus em termos de relacionamento, ele neste momento não se deixou distrair, ele entregou a Deus a situação e foi vitorioso. Deus lhe deu a vitória. Só que Asa, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que é onisciente, o Deus que vê de repente neste momento um Asa temente, confiante nele, Deus prepara um sacerdote para ir falar, um homem de Deus, um profeta para ir falar com Asa. E nós lemos aí em 2 Crônicas, no capítulo 15, no verso 2, continuação dessa primeira parte que eu já falei aqui. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa, todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês. A partir daí, quando vocês estão com ele. Olha que informação importante vindo da parte de Deus para Asa e hoje para nós, porque está na palavra de Deus, para que aprendamos, para que apliquemos nas nossas vidas.
O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. No sentido de atuação, no sentido de abençoar, no sentido de proteger, no sentido de ser refúgio, no sentido de comunhão, relacionamento. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Então, o Deus transcendente se torna o quê? Acessível. Ele é imanente. Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Significa isto? O sentido é este. Proteção, atuação, conselho, direção. A pessoa se desvia dos caminhos de Deus ou não quer saber de Deus. Não é vontade de Deus que ninguém se perca. Não é da vontade de Deus que, vamos falar assim, as pessoas andem fora dos seus caminhos. Jesus veio para salvar, não para condenar. Ele mesmo diz isso, conversando com Nicodemos. Ele veio salvar o homem. Mas Ele te fez com inteligência, com raciocínio, e Ele vai fazer a sua vontade. O Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas, Ele faz a nossa vontade. Se a nossa vontade for ter o Senhor como o nosso único e verdadeiro Deus, Ele vai fazer essa vontade, seremos beneficiados. Mas se a nossa vontade for rejeitar Cristo, aquele que fizer isso e partir deste mundo, vai passar a eternidade longe de Deus. Essa foi a vontade da própria pessoa. E não é o que Deus quer, mas é assim que vai acontecer. Ora, a pessoa rejeita Jesus a vida inteira, fecha os olhos para este mundo. Na eternidade, como é que espera estar com Deus? Não estará. E não é o que Deus quer. Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à verdade, que é Jesus, salvação para cada um de nós. Então fica bem claro aqui que Deus está à nossa disposição. Deus está à sua disposição. O Senhor, acima de todos, é soberano e ninguém abala a sua soberania. Ele é poderoso o suficiente para fazer isso e não ser abalado. E Jesus lá em Mateus 11, 28, inclusive a partir dali, né, chamando aquele que está sobrecarregado, aquele que precisa de alívio, Ele fala: venham a mim, eu dou descanso. Está sobrecarregado, está levando uma carga pesada, joguem essa carga sobre mim. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Já imaginaram? Jesus, Ele reflete Deus totalmente. Nosso Deus Trino é humilde a ponto de olhar para reles criaturas tão, assim, insignificantes. A nossa significância é Ele que dá. Mas se eles tão insignificantes, vamos pensar em termos de grandeza, em termos de universo, em termos só da própria Terra mesmo, cada um de nós, na comparação com o nosso planeta Terra, o que nós somos, que poder temos. E o Deus Todo-Poderoso é humilde no sentido de não falar: eu sou Deus, você vai fazer o que eu quero. Ele fala: você quer fazer o que eu quero? É melhor para você. Mas quem escolhe? O ser humano. Deus está perto de quem quiser estar perto de Deus. Como Ele anseia por estar perto. Como o Espírito Santo trabalha nas vidas, nos corações. Mas qual é a resposta das pessoas? A sua resposta vai definir se Deus está perto de você. Vai depender se você está perto dele. Esse recado foi dado a Asa. Esse recado é dado hoje também. A palavra de Deus aqui para cada um de nós. Mas Asa precisava ter ouvido aquilo e nós também precisamos. Porque somos falhos. Não somos perfeitos. O que acontece com Asa? Lá no capítulo 16, estou passando assim rapidamente, por causa do nosso assunto, perto de Deus. Não é necessariamente um estudo da vida de Asa, mas um exemplo para que nós
possamos aprender e aplicar o que precisa ser aplicado nessa primeira parte da vida de Asa, que foi praticamente a vida inteira, mas no final da sua vida, Asa se deixou distrair. Nos últimos anos de Asa, ele teve lá um outro problema, e foi o povo de Israel, nessa época estava dividido, 10 tribos do norte e 2 do sul, ele era rei das 2 tribos do sul. E no capítulo 16 aqui, no início, verso 1 diz: no 36º ano do reinado de Asa, Baza, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Ou seja, Baza, o rei de Israel, invadiu uma parte do território de Asa e começou a construir muros, fortificando aquilo, se apropriando do que era, não é coisa de hoje não, já havia naquela época, se apropriando do território do outro. O que Asa fez? Ele teve um problema muito mais sério antes, nós já nos referimos aqui, contra os etíopes, 1 milhão, mais de 1 milhão de soldados contra 300 mil. Verso 2 diz: então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu, estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baza, rei de Israel, para que ele saia do meu país, porque Baza tinha lá acordo, tinha tratado com o rei da Síria. Por que Asa não buscou a orientação do Senhor? Se distraiu. O que nós temos como evidência aqui, que Asa já não estava mais tão perto de Deus como antes. Mas o Deus que tem prazer na comunhão conosco, manda lá outro dos seus servos falar com Asa. Verso 7, naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Síria era a grande potência da época, isto aqui é antes da Assíria que vem depois. Que Deus falou para ele: ora, a Síria não seria ameaça para você, mas você me deixou de lado, Asa. Asa poderia ter voltado para os caminhos do Senhor, poderia ter desfrutado do seu relacionamento com Deus novamente, mas o que ele fez? Não gostou do que ouviu e ainda mandou castigar o homem de Deus que foi lhe transmitir esse recado. Olha a reação de Asa. Se distraiu, se deixou levar, talvez já não havia mais aquela confiança dele em Deus. E esse verso 9 está nesse contexto do que aquele homem de Deus fala para Asa. No verso 8 ele diz: por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Percebam este último pedacinho. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Porque Deus entregou nas mãos de Asa aquele exército etíope? O verso 9 responde: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Naquela época, Asa fazia isso. Então o Senhor o ajudou. O Senhor foi por ele, e tudo isso está mostrando para nós a palavra de Deus, registrando o que Deus faz na nossa vida, quando estamos perto do Senhor, quando o servimos, quando o amamos, quando o adoramos, quando nossa vida está nas mãos dele. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, e se formos lembrar dos textos que tínhamos lido antes, o Salmo 33, Provérbios 5, o Senhor vê, o Senhor observa, o Senhor os examina
toda a humanidade, falamos no início. Agora olha de forma mais específica. Os olhos do Senhor estão atentos, olha, sobre toda a terra. Ele olha toda a humanidade. Agora, ele fortalece aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ele está perto, ele age na vida daqueles que querem estar perto dele, não daqueles que o rejeitam, não daqueles que querem viver a própria vida, se acham donos do próprio nariz, quando tudo foi criado por Deus. Então, Asa é advertido aqui. Nisso você cometeu uma loucura. Nisso você cometeu uma loucura. Ele conhecia Deus, ele andava com Deus. Cometeu uma loucura. Você conhece Deus, você anda com Deus, a palavra de Deus está te advertindo. Você não conhece Deus, não tem relacionamento com Ele, nunca entregou sua vida a Ele, nunca creu em Jesus para a sua salvação. Também há uma advertência aqui, só vai ter de Deus em termos de salvação, em termos de relacionamento e comunhão, se você entregar sua vida a Ele. É Ele que é Senhor, é Ele que é Deus Todo-Poderoso. Não nós que ditamos as regras. Apesar de termos feito com raciocínio, com inteligência, Deus não quer nos obrigar, Ele quer que nós tomemos essa decisão. Ele quer que seja escolha nossa pertencermos a Ele. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terás que enfrentar guerras. Asa. Então Deus providenciou um castigo para Asa, porque ele deixou de confiar. E Deus até deu mais uma oportunidade para Asa no final, ele adoeceu dos pés. O que Asa fez? Buscou apenas os médicos e não buscou o Senhor. Mas nós começamos falando de Asaf, levita, e os levitas, nós sabemos aqui na palavra de Deus, quando Israel entrou em Canaã, o território foi dividido em 12 partes, para as 12 tribos de Israel, só que aqueles que vêm às quintas-feiras, aqueles que frequentam a EBD, Escola Bíblica Dominical, sabem, porque já estudaram isto, ou na quinta-feira, nos nossos estudos bíblicos, ou na EBD, porque já foi abordado tanto num dia como no outro. As 12 tribos receberam cada uma um pedaço de terra, uma herança na terra prometida. A tribo de José, na verdade, Jacó falou para José, já velhinho, né? Jacó velhinho, José seu filho, o José, que as pessoas falam José do Egito, né? Na verdade é filho de Jacó. Esses seus 2 filhos agora são meus, Efraim e Manassés. Então Jacó abençoa Efraim e Manassés. José, você vai ter outros filhos e você vai considerar esses outros filhos sua herança. Efraim e Manassés são meus. Na divisão das terras, então, José entra, mas no nome aí dos seus 2 filhos, cada um recebe a sua herança, Efraim e Manassés. Mas Levi não recebe herança. Os descendentes de Levi não recebem herança. E Deus diz: eu sou a porção de vocês, vocês são minha posse, vocês vão cuidar do meu templo, vocês vão cuidar do culto a mim, dos cerimoniais. Então, Levi, aliás, Asaf era um levita, era da tribo de Levi. Ele e os seus ascendentes, né? Seus descendentes também, não deveriam ter terras, mas morar na terra de algumas das outras tribos. Por que estou explicando isso? Por causa desse Salmo 73. Lá no início, de repente, Asaf, que era o responsável no culto, na adoração, nos rituais oferecidos a Deus, nos holocaustos, ele era o responsável pelo louvor. A porção dele era o Senhor. De repente ele se distrai. Asaf se distraiu. Sabe o que é esta palavra aqui? Sabe qual é a intenção?
que examinemos se há distração na nossa vida que nos faz ir para longe de Deus, não permanecer perto. Asaf se distraiu. E sabe de que forma? Olhando para a vida dos outros. Você já olhou para a vida dos outros? Conhece alguém que já olhou para a vida dos outros? Não fala alto. Fica chato. Mas olha para você antes. Já teve inveja, já quis o que é do outro, já ficou com dor de cotovelo, já falou, Senhor, eu estou aqui, eu estou pedindo isso àquela pessoa. Outro crente, inclusive, recebeu na sua frente. Já aconteceu isso? Asaf olhou para a vida daqueles que rejeitam a Deus, para a vida dos ímpios, aqueles que cometem impiedade, aqueles que não consideram Deus, aqueles que não têm uma vida santa, uma vida pura, uma vida dedicada a Deus. Asaf olhou para a vida deles e falou, por que eles prosperam? Eu é que sou servo, líder do louvor. Ele esqueceu que a porção dele era o Senhor. Esqueceu algo que tinha sido dito e prometido tão antes, naquele momento em que ele existia. Para quem já leu, o Salmo 73 é longo, as primeiras partes, então, ele fica lamentando tudo isso que nós estamos comentando aqui, em relação à vida do outro, que prospera, que é feliz, que não tem problema. E ele está dizendo que ele é infeliz, que ele tem problema, que Deus está sendo injusto com ele. Deus, o Senhor deixou de ser perfeito? Já pensaram? Quando a gente se distrai, a gente começa a afrontar o próprio Deus. Isso aconteceu até o momento em que ele entrou na presença de Deus para adorar. Aí ele olhou e percebeu, o que vai acontecer com o ímpio? Ele percebeu que ele pertencia ao Senhor. Ele se arrependeu. E neste trecho do Salmo 73, selecionado para o nosso assunto perto de Deus, mas eu falei um pouco de antes, muitos conhecem este salmo, mas para nós colocarmos tudo isso dentro do contexto, depois que ele olhou, que ele percebeu o seu erro, ele está em adoração diante de Deus, ele olha para a sua vida, ele percebe que ele foi dedicado ao Senhor, que a sua porção é Deus. Então ele diz, tu me diriges com o teu conselho, a orientação de Deus, ele se segue pela palavra de Deus, e depois me receberás com honras. Olha, nós temos uma palavra, Jesus, ele diz que, sabe os seus servos fiéis? Ele diz que ele, quando ele fala lá, que o chefe, o patrão, o dono vai se cingir, e os seus servos vão sentar à mesa, ele mesmo vai servi-los, ele vai dar honra àquele que o serve. Olha o nosso Deus Trino que nos ensina humildade. Asaf agora vê isso, tu me diriges com teu conselho, depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Olha como ele agora percebe, ele vê. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti, perto de ti. O meu corpo e o meu coração, e coração na Bíblia tem o sentido de todo ser. É parte emocional, parte psicológica, é parte espiritual, é parte racional e parte física. Coração na Bíblia tem o sentido de ser completo. Então ele diz, meu corpo e meu coração poderão fraquejar. Todo o meu ser pode até fraquejar, porque ele já tinha fraquejado ali, ele já estava mais esperto aqui. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a força do meu coração. A minha herança para sempre, ele está se referindo ao fato de ele ser levita. Mas você não é levita, eu não sou levita. Nós estamos falando de Antigo Testamento e algumas pessoas usam lá o termo levita para trazer para cá. Biblicamente não é correto. Nós somos igreja de Cristo. Fomos feitos filhos de Deus, nascemos de novo, somos servos e filhos. Jesus falou, eu nem chamo vocês, nem de servo eu chamo mais, eu chamo de amigo. Vocês são meus amigos, Jesus fala.
E Asaf reconhecia que Deus era a sua herança. E Jesus disse o quê? Nós somos herdeiros com Ele nas coisas de Deus. Há diferença entre o levita e você? Nenhuma, biblicamente nenhuma. Então podemos fazer das palavras de Asaf, as nossas. Meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Deus é a minha herança para sempre. Quando alguma coisa quiser te distrair, volte os olhos para cima ou para baixo, nem levante os olhos, mas lembre-se do Senhor. Ele é a sua herança eterna, para sempre. Temos problemas, temos aflições, há obstáculos, mas Deus é minha herança para sempre. Quer estar perto de Deus? Ou quero continuar longe, ou estou me distanciando e reclamando, e por isso não percebo isto, que Deus é minha herança para sempre. Olha o alerta para quem não quer saber de Deus no verso 27, ele diz: os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Esses que abandonam são aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus. Porque, lemos no verso anterior, Deus é a força do meu coração, então Deus fortalece aquele que pode até fraquejar, mas se entregou sua vida a Jesus, Deus é fiel. E aí nós temos o verso 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. A conclusão de Asaf. Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Deus quer estar perto, no sentido de relacionamento, no sentido de nos atender nas nossas necessidades. E é Ele que sabe quais são as nossas necessidades. Porque se a gente olhar para a vida do outro e falar, Senhor, olha lá, e querer igual, mas peraí, é a sua necessidade? Ou era a necessidade daquela pessoa? Perto de Deus. E nós, perto ou longe de Deus? 1 Coríntios 15, verso 58, o apóstolo Paulo, depois de, 58 versos, esse aí é o último do capítulo 15 de 1 Coríntios. Depois de ele falar que ele é pregador do Evangelho, depois de ele falar de Jesus que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, depois de ele falar das coisas que nós temos em Cristo, no final, lá do capítulo 15, ele fala, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nada que nós fazemos para Deus é inútil. Nossa parte, querer estar perto de Deus, querer estar perto do Senhor. Aqueles que não consideram a palavra de Deus, estão longe de Deus. Mas o que Deus quer é que eles também venham para perto, que eles entreguem suas vidas a Jesus. O próprio Deus vai habitar no interior desta pessoa. E olha, parece uma contradição, mas espera aí, se você pertence a Deus, você está perto porque Ele está dentro, mas estamos falando de deixar Deus cuidar da nossa vida. Porque na Bíblia nós vemos que é possível apagar o Espírito Santo dentro de nós, e é possível entristecê-lo também. Entristecer o Espírito Santo tem a ver com a nossa vida, se ela é uma vida moral pura ou não. Entristece, Senhor, aqueles que não andam de acordo com a sua santidade. E apagar o Espírito é não permitir que ele flua através de nós. É não colocar em prática as capacitações que recebemos para a honra e glória do nosso Deus, para o crescimento da igreja, para que almas sejam ganhas lá fora. Isso é apagar o Espírito Santo, não deixar que ele atue através de nós. Então, você entregou sua vida a Jesus, Deus habita no seu interior, mas se você não tomar cuidado, se você vacilar, se você se deixar distrair, o Deus que está dentro de você
vai estar entristecido ou apagado. É o mesmo que estar longe. Porque nós estamos falando dessa questão de perto em termos de relacionamento, de intimidade, de andar com Deus. E claro, experimentar sua misericórdia, sua bondade, seu amor, sua graça, como já vimos lá em 2 Crônicas 16. Ele está atento, ele olha por toda a terra, mas porque ele se alegra em atender aqueles que o amam, em dar vitória àqueles que são fiéis a ele. Mateus 7, no final lá do capítulo, Jesus, depois de capítulos 5, 6 e 7, ele ter dado uma série de ensinamentos, vários deles relacionados à santidade, relacionados à moralidade, relacionados ao nosso procedimento. No 5 ele fala de amar inimigos para sermos perfeitos como nosso Pai que está nos céus. Quando ele chega no final do capítulo 7, ele fala do sensato, que é como uma pessoa que constrói sua casa na rocha, e o insensato que constrói na areia. Vêm as tempestades, vêm os problemas, vêm as aflições e vêm os ventinhos fracos, as distrações. A casa que está construída na areia cai com qualquer ventinho. Casa ali é a nossa vida. Você constrói sua vida em que alicerce? Se você observa os ensinamentos de Jesus, você é como aquele que constrói a sua casa na rocha, a sua vida na rocha, que é o próprio Jesus. Estes estão perto de Deus. Não são merecedores, reconhecem isto, por isso estão perto de Deus. O orgulhoso Deus aborrece, o humilde Deus tem prazer em ajudar, Deus tem prazer em levantar, Deus tem prazer em dar vitória. Há alguma coisa distraindo você? Há alguma coisa que não seja uma distração, mas algo mais sério que esteja te impedindo de estar perto de Deus? Isso deveria trazê-lo para perto. Pedro disse certa vez, quando Jesus falou, vocês também querem se retirar, não querem mais me seguir? Pedro falou, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A pergunta é a mesma. Longe de Deus, perto de quem? Perto do quê? Asaf reconheceu que ele era a porção de Deus. E nós, a nossa herança, reconhecemos? Como nós nos colocamos diante da palavra de Deus neste momento, quando Deus quer que estejamos perto, ou que o invoquemos para que Ele esteja perto? Qual é a sua decisão? Na prática, o que você tem feito, o que precisa mudar? Asa, infelizmente, no final da sua vida, ele se deixou levar por circunstâncias, se enfraqueceu na fé. Mas nós temos Asaf, que ao entrar diante de Deus em adoração, ele percebeu o seu lugar. E olha, sabe o nosso lugar? Nós vamos ter tudo em Cristo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele nos eleva realmente à posição. E o que tem reservado para nós na eternidade, não há nem palavras para expressar, para exprimir. Cada um de nós pense no tipo de vida que está levando, no tipo de dedicação que está oferecendo a Deus, no tipo de decisão que está tomando. Teoria não vale. A nossa vida mostra quem somos. A nossa vida mostra se somos mais parecidos com Jesus ou, pelo contrário, se estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Nossa vida mostra, nossa vida atesta. E as pessoas veem, elas sabem. Quando você vai falar de Jesus, elas querem Jesus que você prega ou elas dizem, cadê a diferença na sua vida? Cadê a vantagem de viver aí a vida que você está falando que Ele dá? Nós somos a Igreja de Cristo. Fomos comissionados, responsabilizados
para levar o Jesus que é salvação a todo aquele que não crê, para que ele também possa estar na eternidade conosco. Papel nosso, que Deus vai cobrar estas coisas.